Pessoal, só mais uns minutinhos até que o restante dos colegas vão acessando a aula. Em alguns minutinhos a gente já começa, ok? Ok, pessoal. Acredito que a gente possa dar início, então, à disciplina de hoje. A gente pode começar a nossa aula, o nosso encontro. A grande maioria dos alunos já está online. Nada melhor do que a gente começar o nosso trabalho, começar a nossa disciplina. Eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu me chamo David. Eu vou ser o professor da disciplina de comportamento organizacional. É um prazer muito grande estar compartilhando com vocês conteúdo, disciplina, experiências. E nesse novo ciclo que a gente está começando agora, de alguns encontros, eu espero que a gente possa trocar bastante informação, que a gente possa trocar experiência, compartilhar conhecimentos, e com isso vir a agregar na profissão, na carreira de cada um. E na vida também, né? Quando a gente fala de organizações, quando a gente fala de pessoas, comportamento de pessoas, são conteúdos que envolvem diretamente o nosso dia a dia, né? A nossa relação com as empresas que a gente trabalha, com os nossos negócios, né? Quem tem o seu próprio negócio, quem trabalha em empresas como funcionário, e ocupam cargos e, consequentemente, desenvolvem tarefas, todos nós temos uma ligação muito forte, falando no dia a dia desse conteúdo, e está diretamente ligado àquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Acredito que pelo tempo que nós vamos ter nos nossos encontros, eu não vou conseguir individualmente conversar com vocês como eu gostaria, porque essa troca de informações ela é muito importante também para que a gente possa entender os anseios individuais de cada um, mas por uma limitação de tempo, eu peço desculpas que eu não vou conseguir individualmente conversar muito com vocês.
E também eu não vou conseguir pedir para que vocês se apresentem, falem um pouquinho sobre o dia a dia de vocês, o que vocês fazem e qual é a necessidade fundamental ao buscar essa disciplina. Mas então, nessa disciplina, aliar os conceitos teóricos que a gente busca naquelas questões que envolvem o trato com pessoas, com organizações, mas principalmente fazer uma associação com as questões práticas, que é o mais importante hoje no dia a dia das organizações. Como hoje, pessoal, é uma disciplina, é o nosso primeiro encontro dessa disciplina, eu acho que é importante nós, além de nos apresentarmos e alinharmos um começo de trabalho juntos, eu acho que é importante nós, juntos, a gente definir como que será essa disciplina, como será o andamento dessa disciplina. Então, eu já publiquei lá no virtual, lá no AVA, a nossa aula de hoje, tá? Os slides da aula de hoje, e o cronograma também já está disponível para que vocês possam acessar, bem como será dividido o conteúdo e também a forma de avaliação. Já está disponível lá para vocês. Acredito que vocês já consigam acessar. Caso alguém não consiga acessar, por favor, me dê um feedback, tá? Mas já está disponível lá. Eu não consegui acessar. Bom, pessoal. Alguém fez algum comentário? Sim, Kátia, eu não consegui acessar, não abriu. O jeito que estava o arquivo não abriu para mim. Tá. No AVA o meu também não abriu. Para mim também não abriu nenhum. Então eu tenho que ver essa questão, pessoal. Eu vou pedir até para o nosso suporte, para o nosso TI dar uma olhadinha. Pode ser que o formato do arquivo que eu disponibilizei para vocês, ele esteja num formato mais atual ou ou um formato anterior, que deu algum tipo de incompatibilidade, mas eu posso até disponibilizar no WhatsApp para vocês. Acho que é melhor, né? Para que todos tenham acesso ao conteúdo. Pode ser, fica até melhor. Perfeito. Nesse vídeo, então, eu compartilho no WhatsApp para que todos consigam ver. Pois bem, pessoal. Comportamento organizacional. Nós teremos, então, espero, né, que todos tenham 9 encontros, né, incluindo as nossas provas, porque o 10º encontro será para aqueles alunos que, por algum motivo, não conseguirem atingir a média para uma aprovação, consequente exame. Então, nós teremos aí 7 encontros, onde nós traremos assuntos relacionados ao conteúdo e 2 provas. Também, em paralelo a isso, nós faremos 2 trabalhos. Nesses trabalhos, eu costumo solicitar para vocês que vocês abordem mais profundamente alguns assuntos que serão trabalhados em aula. Será um trabalho mais dissertativo, tá? Nada impede, de acordo com como for a necessidade de vocês, se vocês acharem melhor fazer um trabalho individual em grupo, ou em dupla, não tem problema nenhum, tá? Para mim não tem problema em relação a isso. Como ficar melhor para vocês, a gente pode combinar para que seja o primeiro ou o segundo trabalho. Então, hoje, na nossa aula inaugural, nós falaremos sobre conceitos organizacionais. Como esses conceitos de pessoas, como que o conceito da força de trabalho, como que cada vez mais as pessoas, a forma como as funções, os cargos, eles estão desenhados, como essa forma como as organizações estão desenhadas hoje em dia, é o fundamental da nossa primeira aula.
falaremos também sobre esses conceitos, sobre teoria e como organizar a colocação de pessoas nas organizações atuais. No nosso segundo encontro, abordaremos um pouquinho da questão da força de trabalho, tá? Seguindo, que também é muito importante nós falarmos sobre a cultura organizacional das empresas, como que elas estão desenhadas, qual o objetivo das empresas atuais, e também abordando a importância, né, de cargos, funções, que as empresas de hoje em dia, elas demandam cada vez mais. No nosso quarto encontro, nós falaremos sobre administração e planejamento empresarial, e no dia 15/6, nós teremos a nossa primeira avaliação, ok? Seguindo, após a nossa primeira avaliação, nós falaremos sobre estratégias organizacionais e também sobre uma ferramenta muito importante no meio empresarial chamada análise SWOT, que no encontro do dia 29/6, a gente vai abordar mais profundamente falando sobre os aspectos que tornam essa ferramenta fundamental para a avaliação das empresas. Seguindo, pessoal, no nosso último encontro antes da segunda prova, a gente vai abordar a liderança, unidades de comando e tomada de decisões, tá? Então, aqui no cronograma, vocês têm certinho como que vai ser desenvolvida essa disciplina para vocês, as datas certinhas de prova e o peso de cada prova, pessoal, eu costumo fazer cada prova valendo 4 pontos, tá? E 1 ponto cada trabalho. Caso vocês tenham alguma dúvida no decorrer da disciplina, vocês podem me chamar no WhatsApp, vocês podem me mandar um e-mail, o meu contato vai estar no material também, fiquem à vontade para solicitar qualquer informação acerca da disciplina. Pessoal, dando início, então, à nossa primeira aula, como eu falei, é uma disciplina que seria muito melhor aproveitada se nós pudéssemos conversar mais individualmente, né? Infelizmente, isso não é possível, para que a gente possa entender como que no dia a dia de vocês, esses conceitos, como eles acontecem, como nas empresas que vocês trabalham, como que isso ocorre mais a fundo, né? Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre teoria, o que é inevitável, tá? Porque quando nós falamos em conceitos organizacionais, a gente tem que voltar um pouquinho e falar sobre a forma como esses conceitos se desenvolveram. Vocês estão conseguindo ver os slides? Perfeito. Sim. Comportamento organizacional. Basicamente, pessoal, a nossa disciplina de comportamento organizacional, ela vai trabalhar diretamente o impacto em que as pessoas, grupos e a estrutura organizacional que está desenhada, ela possui no comportamento das pessoas dentro dessas organizações. Aqui eu acho importante fazer uma pequena ressalva e falar para vocês o seguinte: as empresas, como os indivíduos, como as pessoas, elas possuem características, e essas características, elas nascem com as empresas, assim como nós, enquanto indivíduos, nascemos com certas características. E é muito importante que a gente compreenda, e principalmente que a gente entenda como essas características podem auxiliar para que a gente busque aqueles objetivos que a organização busca quando ela começa a desenvolver as suas atividades. Quanto nós enquanto pessoas, né, que prestamos o nosso serviço para as empresas e que temos necessidades individuais, nós somos muito parecidos, a gente espelha muito essas características nas empresas que a gente trabalha. Nós temos anseios, nós temos necessidades, nós temos características que elas são espelhadas e transmitidas para as empresas onde a gente acaba transpassando essas características para elas. Então, é muito importante que esse comportamento individual,
a gente compreenda e que a gente faça com que as nossas organizações, elas tenham as características que, para nós, elas são mais importantes quando a gente desenvolve a nossa atividade. Quando a gente fala em personalidade, pessoal, é muito importante a gente falar que, ao longo do desenvolvimento das nossas atividades, nós expressamos comportamentos e a nossa cultura, ela faz com que características das empresas, elas acabam se desenvolvendo mais do que outras, tá? Então, os nossos comportamentos, eles apresentam reflexos diretos nas organizações. E, basicamente, quando nós falamos em comportamento organizacional, nós precisamos entender o seguinte, qual é a importância que as pessoas possuem dentro das organizações? Antigamente se dava uma ênfase muito maior para aqueles resultados, né, e a importância individual que os trabalhadores possuem nas organizações, eles não eram tão vistos e muito menos não eram objeto de estudo, como ele nos dias atuais. Antigamente se via a empresa somente as questões mais relacionadas ao resultado. Se a empresa dava lucro, se a empresa ela tinha um resultado financeiro propriamente dito, e se ela deixava, além do resultado financeiro, se ela trazia outros benefícios para os seus sócios e proprietários. Não se dava tanta ênfase na questão de desenvolvimento, de relacionamentos, e principalmente principalmente em assuntos como a gente dá ênfase hoje em dia, como é o caso da sustentabilidade, e questões mais práticas como valorização de funções, de cargos, enfim. A empresa era vista basicamente como um negócio mesmo, né? Se ela dava resultado, ela era uma empresa que servia, era uma empresa boa. Se ela não dava resultado, ela era uma organização que não era bem vista pelos seus sócios. E isso mudou, né? Com o tempo, se começou a se valorizar mais a função que cada pessoa possui dentro da organização e, principalmente, se aquela função que ela está exercendo para as empresas, se aquilo trazia algum benefício pessoal. Então, aqui, nesse primeiro slide, a gente fala o seguinte: cada ser humano, pessoal, ele tem a sua personalidade, que nasce conosco e se desenvolve na medida que nós vamos também nos desenvolvendo, tá? Os nossos comportamentos, as nossas características as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas características mais marcantes, elas são passadas de forma muito mais clara para as nossas organizações. Então, aí nasce principalmente a importância de você escolher melhor, escolher as pessoas certas para ocupar aqueles cargos em que são fundamentais para as empresas onde a gente trabalha. Ou seja, pessoal, quando a gente fala de pessoas e de comportamento, de organizações, a gente fala de um conjunto de pensamentos, né? Basicamente, aqui eu ilustrei numa frase: nós somos o que pensamos. Se dentro das nossas organizações nós pensamos em coisas boas e a gente tenta buscar coisas boas, a empresa vai ser um conjunto dessas boas ações e desses bons pensamentos em que nós, que constituímos as organizações, a gente faz delas. Para essa disciplina, pessoal, se a gente pudesse resumir basicamente o que o CO traz para dentro das organizações, eu diria o seguinte: que quando a gente utiliza o conhecimento acerca de pessoas, acerca daquelas características mais importantes que nós, seres humanos, temos, e a gente traz isso para dentro das nossas organizações, a gente melhora a eficácia operacional, a eficácia financeira e de resultados que as nossas empresas elas buscam quando elas contratam pessoas. Então, para essa disciplina, aqui a gente faz algumas ressalvas acerca daqueles objetivos que a gente vai tentar buscar nas nossas aulas de terça-feira,
que são tentar demonstrar a importância que as habilidades que nós, pessoas, temos dentro das nossas organizações. A gente vai tentar descrever funções, quais são os papéis e as habilidades em que nós, administradores, gestores, precisamos ter bem claro quando a gente desenvolve a nossa atividade. A gente precisa definir o que é, de fato, o comportamento organizacional e a importância dele dentro das nossas empresas. A gente vai tentar identificar, pessoal, as contribuições que outras ciências sociais, elas trazem em paralelo ao estudo do comportamento organizacional. E também, com isso, identificar desafios e oportunidades em que nós, gestores, nos deparamos no dia a dia nas nossas organizações. Dito isso, e falando também dos objetivos, a gente vai começar falando o seguinte: como compreender, pessoal, aquelas motivações e os sentimentos que as pessoas, indivíduos e grupos, eles possuem para tentar prever esses comportamentos e extrair o melhor deles para dentro das nossas organizações. Para que a gente consiga compreender esses sentimentos e motivações, a gente vai classificar essa forma em três divisões, melhor dizendo, tá? Para que a gente identifique os sentimentos e motivações, a gente vai falar das boas habilidades interpessoais. Para que as boas habilidades interpessoais melhor se desenvolvam, a gente precisa de um ambiente de trabalho agradável. E para que as boas habilidades e o ambiente de trabalho agradável se constitua, a gente precisa do quê? A gente precisa de pessoas qualificadas, pessoas certas nos lugares certos. Então, nesse ambiente de trabalho em que a gente está inserido hoje em dia, e a gente sabe cada vez mais que o ambiente de trabalho ele é um ambiente cada vez mais competitivo, porque nós temos, além da competição natural das empresas, nós temos competições que ocorrem dentro das organizações para que o objetivo da nossa organização ele seja alcançado da melhor forma possível. Então, nós, enquanto administradores, gestores, que necessitamos entender o comportamento das pessoas, a gente está vendo cada vez mais que nós não podemos depender somente de questões técnicas, como se via anteriormente. Nós precisamos contratar as pessoas certas para os cargos certos, para as funções certas. Isso está cada vez mais transparente, cada vez mais isso é mais importante que a gente entenda, para que quando a gente contratar as pessoas que vão ocupar cargos e funções para as nossas organizações, a gente entenda a sua real importância e que contratar alguém para desenvolver algum tipo de trabalho é muito importante para que a própria organização busque os seus objetivos enquanto empresa. Dando sequência, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que está sendo passado, por favor, podem questionar, ok? Se eu estiver indo muito rápido com o conteúdo também, só me avisar. O que nós, enquanto administradores, gestores, líderes de pessoas, temos que ter em mente quando a gente relaciona a importância de características individuais para dentro das organizações, tá? O que nós, enquanto administradores, temos que fazer? Um administrador, ele planeja, ele organiza, ele executa, ele dá a direção das atividades e ele controla os resultados. Dito isso, pessoal, quando nós falamos em planejamento, a gente precisa ter em mente que planejar é definir metas e as estratégias das empresas enquanto organização. Quando nós organizamos as tarefas, nós definimos aquilo que deve ser feito e, basicamente, como deve ser feito. E o mais importante que a gente vai falar aqui na disciplina de comportamento organizacional é quais as pessoas serão requisitadas para fazer esse trabalho.
E também, igualmente importante, é saber se as pessoas que estão requisitadas para fazer esse trabalho, se elas são aptas a desenvolver esse trabalho. Quando eu dou um direcionamento das funções, eu coordeno pessoas, eu coloco pessoas nos lugares apropriados para que os objetivos da organização que eu estou delineando, eles sejam alcançados da melhor forma possível. Porque se eu não tiver pessoas qualificadas nas funções importantes da empresa, a chance de eu não conseguir atingir o meu resultado enquanto gestor, ela é muito grande. E uma vez que eu planejo, organizo e direciono, pessoal, é importante que eu precise acompanhar, que eu controle, que eu monitore os resultados disso que eu estou colocando em prática na minha organização. Ok? Ok até aqui? Uma vez que eu sei quais são as necessidades básicas da minha organização, em que eu planejo, em que eu dou um direcionamento, eu preciso ter em mente que eu, enquanto administrador, que nós, enquanto gestores, nós precisamos ter algumas funções, nós precisamos estar aptos em algumas questões para desenvolver melhor as nossas funções de administradores. Por exemplo, nós temos que ter habilidades interpessoais. O administrador, enquanto líder, ele é aquela pessoa que tem que ser símbolo da organização. Ele precisa personificar a empresa. Ele precisa dar a característica fundamental que uma organização precisa ter. Ele precisa ser o espelho da sua organização. Então, na habilidade interpessoal, o gestor, o administrador, para executar da melhor forma a sua função, ele precisa ser um líder, um símbolo, ele precisa fazer a ligação das pessoas que estão dentro da organização, ele precisa ser o elo do ouvir e do falar. Ele precisa ser aquela pessoa que faça uma relação interna e também externa das informações que são importantes para o desenvolvimento do meu negócio. No papel do administrador também cabe aquelas funções de informacionalidades. Ele precisa ser um líder informacional. Ele precisa receber informações, ele precisa disseminar essas informações que vêm do ambiente externo e disseminar essas informações no ambiente interno da organização, transmitir essas informações da forma correta. E ser o porta-voz também daquelas demandas internas da organização para tentar solucionar da melhor forma e da forma mais rápida para disseminar essa questão dentro da organização. E, obviamente, pessoal, quando a gente fala de uma função, de um administrador, ele precisa tomar decisões. Ele precisa ser aquela pessoa que, além de ser o empreendedor da ideia, de ser aquela pessoa que coloque as ideias em prática, ele precisa alocar recursos, não propriamente o recurso financeiro, mas alocar força de trabalho, alocar conhecimento, precisa conhecer as pessoas que estão ali desempenhando suas tarefas dentro da organização e também ser um bom negociador. Porque uma vez que o administrador ele é um bom negociador, ele obtém vantagens financeiras para a empresa, que é fundamental para a subsistência de qualquer negócio. Uma vez, pessoal, que eu saiba o papel que eu tenho dentro da minha organização, como um gestor, como um administrador, eu preciso saber também, pessoal, que um administrador, ele precisa ter habilidades técnicas, né? A capacidade de aplicar o conteúdo teórico, a capacidade de aplicar o conhecimento, de traduzir as informações necessárias para o negócio e desenvolver essas habilidades específicas dentro do contexto econômico. Ele precisa ter habilidades humanas, motivar pessoas, ele precisa ter informações, compreender as demandas dos seus colaboradores, não só de forma individual, mas também do seu grupo de colaboradores. Uma vez que ele saiba a demanda, que ele saiba o objetivo que as pessoas que estão ali trabalhando com ele possuem,
ele de forma muito mais prática, ele consegue organizar essas funções e colocar as pessoas certas nos lugares certos. E também aquelas habilidades conceituais, a sua capacidade cognitiva de captar os conhecimentos, de autoaprender, uma vez que ele saiba interpretar, que ele saiba colocar em prática as demandas humanas, as questões individuais, ele consegue diagnosticar esse ambiente interno da organização de uma forma muito mais fácil. Consequentemente, juntando essas habilidades, ele toma para a organização as melhores decisões que ele pode tomar. Dando sequência, pessoal, acho que essa imagem, ela traduz bem a importância que as pessoas possuem dentro das organizações, porque as pessoas, elas não só constituem uma organização, mas elas são responsáveis por dar feedbacks daquilo que está acontecendo. E uma vez que eu entenda de que forma as pessoas estão falando sobre as nossas organizações, eu consigo captar isso e traduzir isso em melhores decisões para o meu negócio. Então, acho que essa imagem, ela traduz bem aquilo que a gente espera da disciplina de comportamento organizacional, que é traduzir as necessidades dos seres humanos, das pessoas que estão dentro das organizações, e alinhar com os objetivos do negócio. Se a gente pudesse resumir o que representa o comportamento organizacional, eu diria o seguinte, que a gente precisa entender qual é a função dos indivíduos, qual é a função das pessoas, como as pessoas estão inseridas dentro das organizações, e se as pessoas corretas, se as pessoas certas estão corretamente inseridas dentro do contexto do negócio. Ok? Pessoal, comportamento organizacional, ele traduz, como eu falei anteriormente no material, os anseios individuais e coletivos das pessoas que fazem o negócio, certo? Uma vez que eu compreenda que as pessoas que estão trabalhando comigo, que estão desenvolvendo funções dentro da organização, se elas estão corretamente alinhadas, se elas entendem de fato qual é o produto, qual é o serviço que eu desenvolvo na minha organização, a chance de eu atingir um sucesso no meu negócio, ele é maior do que qualquer outra forma que eu organizo a minha empresa. Certo? Dito isso, se tem uma necessidade muito grande nos dias atuais da gente entender, pessoal, como eu classifico as funções da empresa, como eu desenvolvo, como eu aloco pessoas nessas funções que eu pré-determinei. Algumas características fundamentais para que eu tenha sucesso no meu negócio, eles precisam estar alinhados com as demandas individuais das pessoas que eu coloquei lá. Eu preciso cada vez mais entender o que as pessoas que estão dentro, que estão inseridas dentro do meu negócio, elas esperam que essa empresa faça por elas também. Não só elas façam pela empresa, mas sim, principalmente, o que a empresa faz por elas e que vai ajudar no crescimento pessoal. Cabe a nós, administradores, cabe a nós, gestores, alinhar esses objetivos pessoais com os objetivos da organização, e assim, a chance de eu conseguir melhores resultados é maior. Eu tenho uma questão de limitação de tempo, aqui pela plataforma do Zoom. Caso a nossa conexão caia, pessoal, eu passo em seguidinho um novo link para vocês, mas eu acredito que já aconteceu algumas vezes do tempo acabar aqui e a nossa aula não cair, ok? Para o nosso primeiro encontro, pessoal, para essas questões mais conceituais, a mensagem que eu tinha para passar para vocês seria essa, tá? E, basicamente, nos nossos próximos encontros, a gente vai abordar mais essas questões individuais de comportamento das pessoas e como essas questões individuais estão associadas na teoria
Bom, é muito bom ver uma disciplina. Eu também ministro uma disciplina na questão na economia, né, a disciplina de economia de mercado, e é muito bom ver uma sala cheia assim, e espero que a gente possa, no desenrolar dessa disciplina, construir bons conhecimentos juntos, e trocar experiências e fazer com que esse conhecimento nos agregue no nosso dia a dia e que a gente entenda, principalmente, como o comportamento organizacional se torna importante dentro das nossas empresas. Tá bom, pessoal? Da minha parte, o meu recado para a aula de hoje seria esse. Eu peço para aqueles alunos que não estão com a câmera ligada, que liguem rapidinho só para a gente fazer a chamada, que é uma determinação da escola, tá bom? Perfeito. Eu vou fazer, então, rapidinho a chamada de hoje, só para a gente poder concluir. E também na chamada eu vou conhecer um pouquinho mais vocês de forma individual. Eu começo com Andressa. A Andressa está presente? Não. Elisete Moura. Bom, acredito que a Elisete, quando caiu o link, eu não sei se a Elisete acabou retornando. Eu vi que ela estava presente antes, mas enfim. Jalusa. Não. Juliane Miller. Aqui. Ok, Juliane. Luciane. Presente. Patrícia de Mello. Não? Eu? Ah, desculpa, Patrícia. Uhum. Eu coloquei presença para você, tá? Vitória Alves. Ok, Vitória. Caroline Gonçalves. Caroline, não? Kátia Câmara. Aqui. Kátia. Ellen de Oliveira. Eu. Ok, Ellen. Ellen da Cruz. Eu. Perfeito. Daniela Carvalho dos Santos Nova. Oi, professor. Boa noite. Boa noite, Daniela. Presença para você. Jane Beatriz da Silva Nova. Eu. Oi, Jane. Sara Camargo da Silva. Sara não. Tiago da Silva. Tiffany Wagner. Tiffany não. Josiane Xavier. Tainá Machado de Moura Nova. Eu. Ok, Tainá. Kátia Câmara. Eu achei que eu já tinha dado presente antes. Pois é, Kátia, eu acredito que teu nome é Kátia Karine Câmara, né? Você está Isso. 2 vezes na minha chamada, já vou corrigir aqui, tá? Tá bom. Carmen Roberta Machado Nova. Okay. Wetzel tá aí?
Edson não. E Sheila de Souza. Ok. Pessoal, alguém de vocês, porventura, não foi chamado? Eu. Jéssica. Ok. Quem mais além da Jéssica, desculpa? Liliana. Liliana. Ok. Vou incluir vocês duas aqui, então. Liliana Croce, ok? É isso. Perfeito. Já incluí, então, a Jéssica e a Liliana. Ok, pessoal. Eu agradeço a presença de cada um, tá? E espero de coração que a gente consiga trabalhar esse conteúdo de modo que venha agregar para vocês, não só no andamento do curso, mas também para a profissão, para a vida de cada um. Me coloco à disposição de vocês, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. Vocês podem tirar dúvidas a hora que vocês tiverem disponibilidade. Eu também estou à disposição de vocês para falar sobre o conteúdo, ok? Se tiverem alguma dúvida também em relação ao nosso cronograma, estou à disposição, tá ok? Grande abraço em todos. Alguém tem algum questionamento? Desculpa. Não. Não? Ok. Eu aguardo vocês, então, na aula da próxima semana. E que tenhamos todos uma ótima semana, que a gente possa desenvolver as nossas funções e que a gente tenha muito, muito sucesso nas nossas profissões aí. Tá bom? Um grande abraço em todos. Até lá. Um abraço. Outro.